Só o Senhor sabe como para nós é importante esse momento. Como precisamos, Senhor, dessa manifestação do Teu meio de graça na Assembleia Solene, Senhor. Quando estamos reunidos em Teu nome para aprender de Ti, da Tua palavra, Senhor. Possamos ouvir a Tua voz. Possamos sentir, Senhor, no nosso interior a Tua mão poderosa, Senhor, nos tocando, nos transformando, nos santificando. Tua palavra, junto com o Santo Espírito, tem evidenciado, Senhor, a nossa necessidade de arrependimento constante, de santificação, Senhor, a cada dia. Somos pressionados, Senhor, em todos os lados. E internamente temos um combate, Senhor, entre a carne e o Espírito. Por isso rogamos, Senhor, pela Tua mão poderosa sobre nós, nos amparando, Senhor, nos ajudando, nos renovando, nos fortalecendo, Senhor, para o bom combate da fé. Apresentamos, Senhor, esse bairro, essa comunidade local, Senhor, de Cosme de Farias, e assim como tantas outras, Senhor, na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro, Senhor. É formada por pessoas mortas em delitos e pecados, como nós já fomos. Muitas vezes não tem, a maioria das vezes não tem a mínima noção da necessidade que a nossa alma tem de salvação. Por isso nos ajuda, Senhor, a fazer o papel de um evangelista. Ajuda-nos a ser luz, a ser sal, Senhor, nesse local. Possamos aprender de Ti, Senhor Jesus, como devemos viver a cada dia. Eu oro, Senhor, por cada irmão aqui nessa noite. Foi a Tua vontade que nós estivéssemos aqui nessa noite, foi a Tua soberania que nos reuniu, Senhor. Eu oro pela vida da irmã Rita, que o Senhor possa restabelecer a saúde dela, Senhor. Essa nossa amada irmã, que o Teu poder se manifesta, Senhor, de uma maneira tão visível, na simplicidade, nos recebendo sempre com amor. Abençoa também a vida do irmão Calmon, fortalece ele, Senhor, que ele seja cheio do Teu Santo Espírito, Senhor, pregando a Tua palavra, aonde o Senhor o levar. Abençoa a vida do irmão Quinho, Senhor, ajuda ele a testemunhar fielmente o Teu Evangelho, Senhor, demonstrando de todas as formas que Ele é Teu e que o Senhor é dele. Abençoa o irmão Paulinho, a família dele, Senhor. Em especial oro pelas aquelas crianças, Paulo Henrique, por Ana, que o Senhor possa protegê-los, Senhor, de todo o ataque do mal. Guarda a mente e o coração deles, Senhor. Abençoa a vida do irmão Mateus, toda a sua família, Senhor, nesse momento difícil que eles têm passado, mas nós temos visto, Senhor, para a Tua glória, a Tua graça se manifestando na vida dele. Que outros também possam ver, Senhor, o Teu poder na vida do nosso amado irmão, e que ele seja, como tem sido nas nossas vidas, Senhor, na vida de outras pessoas também, instrumento Teu para a salvação e edificação, Senhor, do Teu povo. Ajuda-me também na pregação, Senhor, não somente hoje, mas todos os dias. Somente Tu, somente a Tua palavra, Senhor, seja pregada. Somente aquilo que vem do Teu Santo Espírito, Senhor, seja falado. E que haja, sim, edificação e santificação para o Teu povo. E aqueles que ainda não são Teu povo, Senhor,
possam tornar teu povo, Senhor, pelo poder da tua palavra, do teu santo evangelho. Eu oro por aqueles que não vieram, aqueles que queriam estar e não vieram, que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor. Aqueles que não queriam vir e por isso não vieram, que o Senhor possa esclarecer, Senhor, a real necessidade das nossas vidas, de sermos constantemente, Senhor, edificados e fortalecidos pelo teu santo poder. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela noite de hoje. E já te louvamos, porque temos visto, experimentado o teu poder nas nossas vidas constantemente, nos firmando, Senhor, mesmo quando os nossos joelhos enfraquecem, a tua mão nos sustenta. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça maravilhosa que nos alcançou e tem nos sustentado. E a nossa fé é que há de nos sustentar aqui na terra e usufruiremos dela plenamente nas nossas moradas celestiais, como o Senhor assim nos prometeu. E nós cremos pela fé. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 8, dando continuidade àquilo que a gente falou ontem. Atos, capítulo 8. E é muito, para mim, assim, como pastor, tem sido muito edificante o estudo do livro de Atos. Cada estudo, cada capítulo que a gente estuda de Atos é algo assim surreal na minha vida, e eu tenho certeza na vida dos irmãos também, que nós vivenciamos momentos onde tudo que é lido, que é mencionado aqui, de alguma forma a gente experimenta na prática, na congregação. Parece que o Senhor está organizando tudo. E não parece, de fato, que está organizando tudo. Por isso que o título da nossa mensagem, assim como ontem, é o mesmo hoje, uma igreja com propósito. Quando a gente lê o capítulo 8 de Atos, a gente percebe essa organização divina de Deus. A igreja está pregando em Jerusalém, eles não estão pensando em sair de Jerusalém, mas eles precisavam sair de Jerusalém, por isso vem a perseguição. Eles pregam em Samaria e agora a igreja precisa se expandir. E então o Senhor requisita Filipe para que ele vá para uma missão que ele ainda não sabia qual era, mas nós já vimos a prontidão de Filipe, que deve ser a nossa também em relação a qualquer ordenança que o Senhor assim nos der, sem questionar. Eu louvo a Deus porque hoje nós somos menos, numericamente, do que costumamos ser, e tem muito a ver com o que a gente está estudando aqui. Filipe, ele sai de um avivamento, que está acontecendo em Samaria, onde muitas pessoas estão se convertendo, e Deus leva ele para o deserto. Ele não sabia ainda, mas ele ia evangelizar apenas uma pessoa. Glória a Deus. Então, a gente percebe que para Deus números não são importantes. O importante é que a vontade dele se cumpra. É preciso que a gente entenda que é o propósito de Deus e não os nossos propósitos que devem se cumprir na nossa vida. Às vezes a gente, cria expectativas de expansões numéricas e a gente que vive numa geração onde existem as chamadas mega igrejas, igrejas para milhares de pessoas, mas nunca foi assim. Quando nós estudamos a história da igreja, as comunidades locais eram assim como nós somos aqui hoje, pois o Senhor Jesus já havia dito que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O Senhor Jesus, no versículo que a gente tanto é relembrado, e que inclusive lá no alto das pompas a gente tem, parede, porque a porta é estreita e o caminho apertado, são poucos os que acertam com ela. Então,
nós devemos nos sentir, né, em primeiro lugar, extremamente agradecidos por estar no caminho, e em segundo lugar, nós precisamos nos sentir também responsáveis, porque é a nossa responsabilidade testemunhar, tanto de maneira, né, comportamental, nosso comportamento diário, no nosso dia a dia, quanto de maneira verbal, pregando o Evangelho, demonstrando para as pessoas, explicando quando necessário, né, por que vivemos dessa forma, por que fazemos determinadas coisas, por que não fazemos outras coisas, porque nós somos assim. Então é preciso que o cristão ele tenha essa base de conhecimento, né? E a gente já aprendeu na Bíblia que isso não tem nada a ver com intelecto. Então você pode ser até uma pessoa que não foi alfabetizada, mas se você presta atenção no meio de graça que Deus proporcionou, que é a pregação, você aprende. E você divide isso com outra pessoa que você aprendeu. Então essa ideia de pessoas que dizem, eu não sou uma pessoa muito inteligente, eu não sou muito de leitura. Não, irmãos, uma coisa é intelecto, outra coisa é espírito. Uma coisa é você se dedicar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, outra coisa é você ter preguiça ou não ter isso como prioridade. Aí você dá desculpas. Então, nós devemos tomar muito cuidado, pois esses caminhos que nos tiram do caminho, eles estão muito mais perto do que a gente imagina. Então, voltando para o texto de ontem, Atos 8, 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Então, Filipe está lá em Samaria, e agora ele recebe essa ordem, e ele vai ter que caminhar cerca de 100 quilômetros até esse território aqui. E ele se levantou e foi. Olha como o cristão precisa ser diligente. Como nós precisamos ser diligentes em relação a tudo quanto o Senhor nos tem ordenado. E eis que o etíope Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. A gente já explicou isso ontem, né? Como ele era uma pessoa que era um prosélito, um convertido ao judaísmo, uma pessoa que adorava ao Deus de Israel, mesmo não sendo judeu. Por isso que aqui não é considerado ainda que o Evangelho está alcançando os gentios, porque esse homem veio adorar em Jerusalém, então ele já conhecia, ele tinha um relacionamento com o verdadeiro Deus de Israel, ainda que ele não seja um judeu puro, né? Mas ele acreditava no Deus de Israel, e ele vem adorar em Jerusalém. Percebe? Ele não veio conhecer, ele veio adorar a Jerusalém. Ele já conhecia o Deus de Israel, ainda que não plenamente, como a gente vai ver aqui. Ele conhecia parcialmente, mas ele conhecia e esperava na promessa do Senhor. Daí a pergunta que ele vai fazer a Filipe. Versículo 28, estava de volta. Ele havia ido a Jerusalém, agora ele estava de volta. Uma viagem longa, ou seja, só uma pessoa que adorava sinceramente a Deus iria fazer uma viagem dessa. Uma viagem longa, perigosa e extremamente dispendiosa, né? Uma viagem muito cara. E ele estava de volta, sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E aqui a gente vê que a adoração é sincera. Por quê? Porque ele está numa viagem, ele está lendo. É uma pessoa que não perde tempo. E aqui eu tenho que fazer um alerta para a gente, né? Para todos nós. A gente lê a Bíblia quando a gente está no nosso ambiente de trabalho? Não, pastor, não lê a Bíblia. Mas a gente não tem intervalo? A gente faz o que no intervalo? Fica mexendo no WhatsApp? Não? Porque a gente não lê a Bíblia no intervalo que a gente tem? Olha o testemunho que a gente daria. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas chamadas horas vagas que a gente tem, porque o cristão não tem tanto tempo assim. A gente está aqui, daqui a pouco a gente não vai estar mais. Então, se a gente tem essa oportunidade, se a gente tem esses minutos sobrando, por que não usar para se aproximar de Deus? Isso é até um testemunho. Imagina um colega seu de trabalho, uma pessoa da sua casa, vendo você de manhã. Mas
É o seu dia de folga, o que você está fazendo? Eu estou lendo a Bíblia. Mas você não vai para a igreja amanhã, né? Vamos imaginar que seja no sábado, você vai para a igreja amanhã, no domingo, você está lendo a Bíblia no sábado. Claro que eu estou lendo. Eu tenho que ler a palavra de Deus constantemente, eu quero aprender. Eu tenho fome e sede de conhecer a Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar religioso. Para a gente não ficar preso a essa ideia de que, não, eu só vou conhecer a Deus quando eu estiver lá na igreja e o pastor for falar alguma coisa. Claro que Deus vai falar aqui com a gente como está falando. E está falando inclusive isso, que a gente tem que buscar mais. Pois Ele vai se revelar mais à medida que a gente busca mais. Essa é a promessa. Se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Então, que a gente possa aprender. Isso serve para mim também, irmãos. Então aqui ele diz, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o livro do profeta Isaías. Olha, ele tinha ido já em Jerusalém, já devia ter visto muita coisa, ouvido muita coisa, mas ele ainda está com sede, com fome de Deus. Perceba o cuidado, por que envia um evangelista? Porque aqui tem sede e fome. Então, há uma promessa de Deus que diz que aqueles que têm sede e fome serão saciados. Enquanto a gente vai ver também que aquele que a alma farta pisa o favo de mel. Então, às vezes, as pessoas não valorizam aquilo que tem em abundância até chegar um momento que vai perder. Então, que o Senhor nos ajude, né, a não ser assim. Estava de volta e ele vinha lendo o profeta Isaías. E aqui a gente vê como Deus organiza tudo, irmãos. Né? Desde a ida desse homem a Jerusalém, a ida de Filipe ao encontro dele, tudo estava no cronograma de Deus. Isso tem que trazer para a gente paz. Paz no sentido de que se eu estou debaixo do propósito de Deus, os resultados não devem ser minha preocupação. A minha preocupação e ocupação deve ser a minha fidelidade. Eu estou fazendo tudo quanto Deus tem me ordenado. Eu tenho sido fiel naquilo que Deus tem me ensinado dia a dia. Que é isso? A cobrança é da fé que a gente recebe. A proporção que a gente recebe. Então, é isso que a gente tem que fazer. E se a gente tem feito isso, Deus há de saciar. Deus há de nos confortar, nos consolar. Ele vai enviar a provisão no momento necessário. Basta que a gente confie. São as promessas constantes na palavra de Deus, que nenhum daqueles que coloca a sua confiança nele vai ser frustrado. Então, versículo 29, então disse o Espírito a Filipe. E como eu falei para vocês ontem, estou só lembrando, aqui nessa passagem a gente vê a multiforma. Graça de Deus, como a graça de Deus ela se manifesta de formas variadas. E só nesse texto a gente já vê Deus falando por meio de um anjo e agora Deus falando por meio do Espírito Santo para a mesma pessoa, que é Filipe. Então, perigoso quando a gente engessa Deus. Não, Deus só fala assim. Não, Deus só fala assim. Não, Deus fala como Ele quiser. Agora, tudo que Ele falar tem que ser de acordo com a sua palavra. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, jamais o Espírito Santo vai te guiar uma direção que não seja na Bíblia. O próprio Jesus disse, o Espírito que eu vou enviar, Ele vos lembrará todas as coisas que vos tenho predito. Então, o Espírito Santo não traz coisa nova. Ele nos lembra, Ele explica. Ah, mas os escritos de Paulo está explicando que já estava lá no Antigo Testamento. E que às vezes a gente não via. Como aqui, por exemplo. Está onde esse texto aqui? No Antigo Testamento, 700 anos antes de Jesus vir. E aí Filipe vai explicar o cumprimento dessa profecia na pessoa de Jesus. A pergunta do eunuco, Isaías está falando dele ou de outro? Ele não sabia. Ele está lendo e não sabia. Então o Espírito Santo, ele nos revela. Mas ele nunca nos apontará uma direção que não seja da Bíblia. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia, né, parece que está todo mundo atrás de uma revelação nova. Então, se não for bíblica, para muitas pessoas parece até que é melhor. Né? Essa daqui não tem nem na Bíblia, só quem tem sou eu.
o Espírito Santo me deu ontem de madrugada. Não, ele não vai fazer isso. Né? E as pessoas que dizem isso, pode ter certeza que não é o Espírito Santo que está usando-as. Então aqui, eles estavam, versículo 29, antes da gente iniciar, a gente estava falando de atividade física, não foi? Até de suplemento. Mas como está na Bíblia aqui? Pastor, tem suplemento na Bíblia? Não tem suplemento. Mas olha que coisa aqui. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. E agora, o que está no versículo 30? Filipe fez o quê? Correu. Ó, irmão, o verbo está aqui. Se você for para o original no grego, é esse verbo também. Correu. Já pensou? Filipe correu. Ele não deu para ele andar. Ele andou o percurso, mas teve uma parte desse percurso que ele fez como? Parecendo o irmão Paulinho. Né? Às vezes o irmão Paulinho já está se preparando, né? Para essa corrida que ele vai ter que dar. Não sei se ele vai correr de bala, se vai correr de flecha, se ele vai correr para evangelizar alguém que está no carro, né? De lança também, né? Não sei. Deus é quem sabe, né? Ele vai correr. Reginho também, né? Não sei o que ele vai fazer. Reginho está fazendo muita atividade física, né? O professor dele é calmão, então. Rita, eu já sei que ela vai correr de bicicleta. Então, tudo, irmãos, que a gente percebe aqui é que Deus nos fez com um propósito. Nossa constituição física tem um propósito. Então, há um caminho perigoso, que é o caminho dos fariseus, que é o caminho da religiosidade, onde a gente vê pecado em tudo. E há o caminho do legalismo, onde a gente não vê pecado em lugar nenhum. E essas duas visões estão erradas. Então a gente tem que tomar cuidado em tudo que a gente faz, mas a gente tem que entender que Deus nos criou para que a gente se alegrasse nele. O mundo é duro, o mundo é difícil, a vida do cristão é muito difícil, mas isso não significa que a gente não tenha alegria. Pelo contrário, o Espírito que nós temos nos concede alegria nas próprias tribulações. Então, essa é a promessa de Deus, é isso que a gente tem que abraçar. As pessoas falam de poder de Deus, aí fala de poder de Deus para curar, para isso, para aquilo, um monte de manifestação do poder de Deus, mas ninguém fala dessa manifestação tão bonita, de se alegrar nas próprias tribulações. Aquele que vê o invisível, como foi o caso de Moisés. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Acompanha-o. E correndo Filipe. Olha a diligência do cristão. A gente faz o que Deus mandar. Se Deus disser para correr, Senhor, mas eu não aguento. Se Ele mandou você correr, você aguenta. Né? Se Ele mandar você andar, você anda. Então faz o que Ele mandar, vai dar certo. Né? Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías. E ele estava lendo em voz alta, porque Filipe ouviu. Não foi uma revelação do Espírito. O Espírito me revelou que você está lendo o livro do profeta Isaías. A gente sempre fica atrás dessas coisas, né? Então, as pessoas vão para a igreja e eles não estão atrás de uma pessoa que prega o evangelho para eles. Está atrás de quê? De um adivinho. E aí, como é que vai ser 2023? Meu filho, se você quer que alguém quer ver o futuro, você tem que ir para cartomante. A gente não, a gente só fala do futuro, sim, mas à luz da palavra de Deus, de maneira clara. E o futuro à luz da palavra de Deus, esse sim é inerrante. Aqui, diga, filho. E ele já disse que isso é revelação. É revelação, exatamente. E é o próprio uso da palavra, né? Revelar, tirar o véu. Isso não é revelação, isso é adivinhação. E quem faz a adivinhação é o diabo. Né? Então, cuidado. Se estiver buscando adivinhação na igreja, é capaz de você ouvir outro tipo de espírito. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro, acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Ele ouviu ler o profeta Isaías. E é tão bonito porque Filipe conhecia o texto. Olha como é importante estudar a Bíblia. Filipe conhecia o texto. Já pensou se alguém chega para vocês daqui a uma semana, 2, 3, e faz uma pergunta sobre esse texto? E cara, irmão, você, na sua igreja, né? Vocês estudam a Bíblia assim, né?
de maneira sequencial, assim, o pastor vai pregando, né, versículo por versículo. Eu estou com a dúvida aqui, será que a gente explicaria? A gente tem que saber. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E aí é uma pergunta que às vezes a gente poderia fazer para 99% dos evangélicos hoje. Você compreende o que você lê na Bíblia? A maioria diria sim, mas é mentira, não compreende. Quando a gente fala coisas simples, verdades claras das Escrituras, essas pessoas elas ficam perplexas. Por quê? Porque elas não acreditam naquilo. Dá um exemplo. Vamos abrir rapidamente em Romanos capítulo 9. E Romanos capítulo 9 tem muito a ver com o que a gente está estudando aqui. Romanos capítulo 3. Que fala justamente dessa necessidade que nós temos de um Salvador. E é isso que está lá em Isaías 53. E aqui em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele faz uma apresentação da necessidade do Evangelho para todas as pessoas, seja judeus, seja não judeu. Todas as pessoas debaixo do sol precisam do Evangelho. Ah não, mas fulano já é uma pessoa boa. Não, não é. Mas fulano foi batizado quando era criança. Não vale. Por isso que às vezes a pessoa, quando é católico, né, e aí vem para a igreja evangélica, aí a pessoa chega e diz: mas eu fui batizado quando eu era bebê. Disse: mas não vale, irmão, porque você não externalizou, ou você externalizou quando você tinha 9 meses, você disse: eu creio em Jesus, aí te batizaram. Eu não sabia nem falar, mas compreender que Cristo é o seu Salvador. E aqui em Romanos, mais adiante, vai dizer: todo aquele que crê de todo o coração, como lá em Atos também, no texto que a gente está estudando, Atos 8, todo aquele que crê e externalizar isso de maneira audível será salvo. Então, é por isso que essas pessoas que são batizados de forma inconsciente, ou seja, sem consciência do que estão fazendo, aquele batismo não é válido. Por mais que algumas pessoas tenham problema com isso, mas é o que a Bíblia ensina. O batismo, você tem que ter consciência. Ainda que a pessoa diga: eu fui batizado numa igreja que não prega o verdadeiro Evangelho, mas a Bíblia estava lá. Você estava numa idade já, de maneira que você foi questionado se você cria em Cristo, se você se arrepende. Foi assim. Mas lá não prega o verdadeiro Evangelho, não. Sim, mas você externalizou uma vontade, não é que não tenha sido sincera. Então, o que tem que mudar é o seu posicionamento e não ter um novo batismo, né? Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra, até porque o batismo é um rito de iniciação. O batismo não salva. Mas a gente também tem que ter cuidado, porque uma pessoa que tem 2 anos, 3 anos de igreja, ou talvez meses de igreja, e diz: eu me considero cristão, mas eu não tenho vontade de me batizar. Então você tem que confiar no seu cristão. E como você diz que você é um discípulo de Jesus, se você não quer fazer o que o próprio Jesus fez, que é se batizar. Porque se tem uma pessoa que não precisava se batizar, era Jesus, que é sem pecado. E ele se batizou para dar exemplo. E você diz que é discípulo dele, não quer? Então essas pessoas ficam desculpáveis, né? Meses na igreja, anos, não se batiza, né? Então, indesculpáveis. Então devemos sempre apresentar o que a Bíblia nos apresenta. A decisão é pessoal. Então, a pessoa que escolhe. Então, aqui no versículo 9 do capítulo 3 de Romanos, olha o que Paulo diz. Paulo primeiro falou do não judeu, no capítulo 1, no capítulo 2 ele falou do judeu, e aqui no capítulo 3 de Romanos, Paulo diz: o que se conclui? Versículo 9 de Romanos 3. Temos nós qualquer vantagem? Ele está falando do judeu. Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, porque o mundo era dividido assim. Então, se você não fosse judeu, você era grego, no sentido de que você não era judeu, você fazia parte de uma outra cultura, e a cultura que prevalecia no mundo naquela época era a cultura grega. Então, estão debaixo do pecado. Todo mundo está debaixo do pecado, todo mundo é pecador. Algumas pessoas o pecado é mais visível, e outras conseguem esconder mais, mas o pecado está lá. Como está escrito, e aqui é que dói, porque imagina uma pessoa que é moralmente correta, uma pessoa que paga as contas,
Uma pessoa que se casou com 18 anos e que tem 50 e 60 anos e é a mesma mulher, o mesmo marido, e você vai evangelizar essa pessoa e diz, você é um pecador. Eu não. Pecador é a pessoa que já está no quarto casamento, pecador é aquele que roubou, que não paga, pecador é aquele, eu faço tudo certinho. Então, não há um justo, nenhum sequer. Imagine você dizer para uma pessoa que vive uma vida correta que ele não é justo. Ele vai dizer o quê? Me respeite. Porque aqui o padrão, aí a gente explica, o padrão não é o seu, o padrão é o de Deus. Então, na justiça de Deus, a gente está reprovado. Um pensamento impuro já foi. E se a gente for muito crente, vamos imaginar que você só teve 3 pensamentos. 3 pensamentos ruins por dia. Em um ano, você tem mais do que 1000 pecados. Já imaginou isso? Um ano só. E a gente sabe que tem muito mais do que 3 pensamentos que a gente tem que lutar por dia. Então, todos, não há um justo sequer. Não há quem entenda. É por isso, é o problema do eunuco. O eunuco, ele queria entender, ele queria crer, e por isso o Senhor enviou Filipe. Mas ele não entendia. Por quê? Porque você só vai compreender quando a palavra de Deus chegar até você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus, que era a verdade, foi que falou isso. Por meio da pregação é que as pessoas são salvas. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho, de maneira que é imprescindível que a pessoa seja evangelizada pela palavra de Deus, e não por frases de efeito como Jesus te ama, tem um plano para você. Isso não salva ninguém. O que salva é a palavra de Deus. Arrependam-se e creiam que é chegado até vocês o reino dos céus. Versículo 12: todos se extraviaram, todos, e agora a uma se fizeram inúteis. Pode ser o mais religioso, pode ser o mais imoral, é inútil. Religiosidade só faz o que Jesus disse: vocês atravessam o mar para fazer um prosélito, um convertido ao judaísmo, e depois disso ele se torna 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Foi disso que Jesus acusou os fariseus religiosos da sua época. Não há quem faça o bem. Mas como assim não há quem faça o bem? Eu dou cesta básica, eu visito orfanato, eu faço isso. Não, você não faz o bem, porque você só pode fazer o bem quando você estiver do lado do bem. Não existe bem quando a gente ainda está do lado do mal. A árvore boa dá um fruto bom, mas e a árvore má? Ela não pode dar um fruto bom. Mas parece que é bom, só parece. Não é bom. E era assim, todo aquele que está afastado de Cristo, ele não pode fazer o que é bem, por mais que as pessoas tenham dificuldade, né? Porque a gente associa o bem moral com o bem espiritual. E são coisas, na maioria das vezes, separadas, distintas. Versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto. Alguém já viu um sepulcro aberto? Qualquer dúvida, pergunte ao irmão Paulo. Vai trazer o quê? Um cheiro muito desagradável. Porque quando a carne, né, começa a entrar nesse estado de... ela começa a soltar gases, né? E esses gases são... por isso que quando Lázaro, né, tem 4 dias, já cheira mal, 4 dias. Então a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Então a nossa natureza humana, toda vez que a gente falar alguma coisa, ainda que seja religiosa, vai ser o quê? Engano. Mesmo que a gente esteja com a Bíblia na mão. Se não tiver o Espírito Santo habitando em nós, é engano. Então, versículo 13: veneno de víbora nos seus lábios. Percebeu porque João Batista diz raça de víboras? O que é que uma cobra peçonhenta faz? Ela morde, e quando ela morde, ela solta o veneno pelas presas. E aquele veneno muitas vezes pode matar, dependendo, né, da cobra e do local onde ele onde ele entra na pessoa, se for mais perto do coração. Versículo 14: a boca deles tem cheia
de maldição e amargura. O mundo é isso. São os seus pés velozes para derramar sangue. Olha, irmãos, se a gente para e olha para a realidade do mundo, se não for o Evangelho, a gente perde a esperança. E o mundo está em guerra. É guerra para tudo quanto é lado. A gente estava aqui antes de começar conversando como por essas questões de tráfico de drogas e o crime organizado, né? Você não tem mais nenhum tipo de lugar assim que você diga que é seguro. Você vai para o interior, tá assim. Antigamente dizia que o interior é tranquilo, né? Você pode deixar a casa aberta. Pô, meu filho, não faça isso não. Né? Então, o mundo, cada vez mais, né? A gente vê a maldade chegando em lugares que antes, né? Dizia, não, esse lugar é tranquilo. Não tem mais. Versículo 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. Não é isso que a gente vê no mundo? Destruição e miséria. Por que você acha que tem pessoas ricas no mundo? Porque tem muita gente pobre. Desigualdade. Agora, por exemplo, a gente está passando por um período de recessão no nosso país, embora a maioria ainda não tenha percebido. E na recessão, né, período que tem inflação, juros, essas coisas, um grupo de pessoas que é muito rico fica mais rico ainda. E aquele que é pobre fica mais pobre ainda. É isso que a gente vê ao redor do mundo. E quando a situação é pior, isso fica ainda pior. Né? Seria, né? Se a gente fosse, né? Como deveria ser. Não, se a gente está passando por dificuldade, então quem tem muito vai ajudar quem tem pouco, não é assim? Meu filho, não vá assim não. Você vai no banco, né? Doutor Paulo, olha, doutor Paulo, o seu cartão aqui, a taxa de juros agora aumentou. Viu? Então, cuidado. Luiz, eu gosto muito de você, mas eu gosto mais do seu dinheiro. O gerente do banco vai dizer, viu, doutor Paulo? Versículo 17, desconheceram o caminho da paz. Desconheceram. Imagine, o homem, ele vai, e aqui que é interessante, né? É contra a natureza do homem negar a existência de Deus. Por quê? Porque nós somos criaturas. Então, no nosso interior tem uma fagulha que diz, existe um Deus. Embora a gente não conheça, embora a gente nasça de costas para Ele, mas a gente sabe que Ele existe. Mas a natureza do homem é o quê? É desconhecer o caminho da paz. A gente aceita qualquer caminho, menos o certo. A nossa natureza é assim. A pessoa pode dizer qualquer coisa para a gente acredita. Mas se disser o caminho certo, se não for o Espírito Santo, a gente rejeita. A única forma de entrar pela porta estreita é pelo Espírito, senão a gente não entra. A gente nem enxerga. Versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E é por isso que a gente vê a realidade espiritual, né? Ou a falta de realidade espiritual no movimento do Evangelho. Porque as pessoas não têm temor. E o que é dizer não tem temor? Não tem temor fala de impunidade. Então, não tem temor de Deus. Eu vou pecar e não vai dar em nada. Então as pessoas, por que muitas pessoas que poderiam estar aqui hoje não estão no comum? Porque elas entendem que não tem necessidade disso. Eu não vou gastar meu tempo tanto assim com essas coisas religiosas. Não, eu tenho o meu dia da religião e tenho os outros dias para fazer minhas coisas normais. Então, não há temor. Essas pessoas não têm receio. A Bíblia vai dizer que caminhos que são maravilhosos, a expressão é essa mesmo. Assim, você olha e diz, eu tive uma ideia maravilhosa. Não sei se vocês já viram um desenho animado, né? Eu sou da época do desenho animado, que quando a pessoa tinha uma ideia, aparece uma luzinha assim em cima. Então, tive uma ideia maravilhosa. Pois é, o caminho de morte. Você não faz a mínima ideia que aquilo é um caminho de morte. Na sua mente é o quê? É uma ideia maravilhosa. E aí a pessoa chega e não tem temor. Vai lá e faz. E depois vem as consequências. Por quê? Não se engane o homem. O que plantar, vai colher. Então fica parecendo muitas vezes, eu já fui repreendido, né, por algumas pessoas da igreja,
Porque uma vez uma pessoa me disse: pastor, você fica se forçando as pessoas aí para todo encontro. Aí eu me analisei, né? Mas eu nunca forcei ninguém aí a lugar nenhum. Porque as pessoas, o que elas querem ouvir, e eu nunca vou dizer, é assim: não importa quantas vezes você vem para a igreja, importa. Importa sim. É como, por exemplo, vamos imaginar, quem tem filho pequeno aqui, ou quem já teve filho pequeno, imaginar que André está com 5 anos de idade. E aí Rita bota a mão na cabeça de André e sente que ele está um pouco quente. Aí ela bota o termômetro. A temperatura importa, Rita? Importa. Importa se aparece lá o número 34, 35, 38, 40? Importa? Importa. Claro que importa. Mas aquilo é o mais importante? Não. Ali é só um sintoma, um alerta. Pode ser que não seja nada. Dá um remédio, né, para baixar a temperatura. Na minha época era banho de álcool. Pegava aquele álcool e botava na cabeça, ou então dava banho de água gelada. Rapaz, que tortura com as crianças. Eu sou dessa época, né? Pegava aquelas fraldas, botava álcool assim na cabeça para baixar a temperatura, então chocava naquele. A criança gritava. Hoje em dia é tudo tão bonitinho, né? Eu sou da época. Então, aí baixa a temperatura. Então, foi uma bobagem, foi uma virosezinha, passou, pronto. Então, vir para a igreja é importante? Claro que é. Você está me dizendo que se a pessoa que é um cristão sincero, e ela vem 4 vezes, e a pessoa que é um cristão sincero, e vem uma vez, elas vão receber de Deus a mesma coisa? Não vão. Não vão receber, irmão. Por quê? Porque Deus é justo. Aí a pessoa vai dizer: mas tem uma parábola que Jesus conta dos trabalhadores da vinha. Ó, o pastor tem que saber, porque já vai vir de lá para cá, né? Teve um que trabalhou o dia todo, teve um que trabalhou meio-dia, teve um que trabalhou só um dia, mas Deus pagou o mesmo salário. É verdade. Jesus está falando de quê ali? Salvação. Ele não está falando de santificação. Santificação é outra coisa. A salvação é de graça. Então, você conheceu o Senhor Jesus e andou com o Senhor Jesus em vida 40 anos. Tem gente que vai conhecer o Senhor Jesus, 2 dias depois vai ser chamado para a glória. É a mesma salvação. Então, o apóstolo João viveu quase 100 anos, alguns dizem que até mais. O ladrão da cruz conheceu Jesus e ficou quantas horas? 6 horas, como crente. Menos até, talvez. E foi para o céu. A mesma salvação. Mas a santificação é outra coisa. A santificação é a vida inteira. Então, as pessoas, elas gostam desse tipo de argumentação. É o que um teólogo do passado, ele dizia: o movimento evangélico, ele tem adotado uma graça barata. Então, eles usam a expressão graça de uma maneira completamente pervertida do que a Bíblia ensina. E isso é bíblico. A pessoa perverter a graça é um sinal de que não a entendeu e não foi alcançado por ela. Isso é bíblico. Então, a pessoa diz: não, a graça me alcançou e é por isso eu me sinto livre para viver a vida do jeito que eu quiser. Então, a graça não te alcançou. Por quê? Porque na Bíblia, a mesma graça que salva tem que santificar, senão não é graça. Porque sem salvação, sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquele que busca mais, vai receber mais. Então, como é que eu vou negar isso? Como é que você vai desestimular uma pessoa a fazer o bem? Vamos imaginar que alguém chegue para o irmão Comum, porque o irmão Comum tem esse porte atlético, né? E a pessoa diz assim: irmão Comum, eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero comer fruta, verdura, eu quero ter uma alimentação balanceada e eu quero dormir nos horários e acordar nos horários. Eu quero, de repente, a pessoa consome bebidas, né, que não deveria. Quero parar com isso. E aí você vai dizer: que bobagem, rapaz. Nada. Continue comendo, né? Feijoada, buchada, sarapatel, só coisa leve, né? Diga mais uma coisa leve aí, né? Mocotó, só coisa tranquila. Continue comendo isso, porque esse negócio de comer fruta, verdade, não dá em nada, não vai morrer mesmo.
Então quer dizer que você ter uma alimentação saudável não presta para nada, é isso? Não tem vantagem nenhuma você ter uma alimentação saudável. Claro que tem. Mas isso é o mais importante? Não. Você perde alguma coisa tendo uma alimentação saudável? Não, você só ganha. Isso não pode ser sua prioridade, mas isso é bom. Como é que você vai dizer para uma pessoa, mas como é que você tem um filho? E seu filho diz, meu pai, eu quero ter uma alimentação saudável. Não, meu filho, coma chocolate. Que alimentação saudável não é McDonald's. A vida é uma só. Vamos lá. É isso que a gente faz? Não. Então a gente tem que tomar cuidado, porque parece hoje em dia que a gente ensinar a ser santo na igreja virou pecado. Se você estimular a santidade a alguém, você se tornou um fariseu. Parece que você é religioso se estimular alguém a ser santo. Ô meu irmão, vamos orar mais. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos estar mais junto. Vamos ver se a gente evangeliza mais. Vamos se entregar mais à palavra de Deus. Não colocar determinadas coisas assim, que nem são assim, pecado, mas assim, vamos deixar mais de lado só para a gente ficar, para a gente se entregar mais à vida espiritual. Ah não, para que esse exagero? Exagero do que é bom? Tem exagero do que é bom? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está andando nessa direção. Onde as pessoas dizem que você tem que ser equilibrado, naquilo que você tem que ser radical. Porque o próprio Jesus disse que você tem que renunciar a tudo, você tem que tomar a sua cruz e você tem que me seguir. Então, se o evangelho que você segue é um evangelho confortável, deixa eu te dizer, você entrou pela porta errada. E eu já vi de pessoas na igreja dizendo assim, e usam aquele versículo, né? Que eu até quero falar com os irmãos aqui, porque faz parte também do que a gente está dizendo aqui hoje. Vamos abrir lá em Mateus, o Evangelho de Mateus. Eu escrevi o nosso amado irmão Mateus. Ó, que está até aqui, tem o... Mateus capítulo 11. Então, é o que está acontecendo com o eunuco. Com o eunuco. Com muitos evangélicos hoje, isso nunca aconteceu. E talvez nunca aconteça. E a pessoa morra no engano, que é tão assustador. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Mas ele não vai conhecer essas pessoas. Versículo 25. O que está acontecendo aqui? E é por isso que é importante a gente entender. Olha como é que a gente começou o capítulo 8 de Atos. Eu quero mostrar para vocês como tudo que eu estou falando aqui está conectado. Né? Capítulo 8 de Atos, eles estavam aonde? Em Jerusalém. Mas os judeus não queriam mais. Começaram a perseguir a igreja de maneira violenta, só ficou os apóstolos lá e os demais foram para a dispersão. Mas eles estavam fugindo? Não, eles estão cumprindo a palavra. Tem que pregar ao mundo inteiro. Eles não querem mais ouvir aqui? Vamos pregar em outros lugares. E foi o que aconteceu. Chegou em Samaria, ouviu. Então vamos ficar aqui em Samaria. Traz Pedro, traz João, para ver o que está acontecendo em Samaria. Aqui, o que está acontecendo com Filipe. Filipe, tem gente que você tem que evangelizar. Aonde? No deserto. No deserto? Pois é, no deserto. Vai lá, Filipe. Então, onde tem eleito, a gente tem que ir. Deus mandou, nós iremos. E aqui, versículo 20, antes mesmo da gente falar do 25, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas leem assim, 28, né? Só para você entender o que eu quero falar. Quem nunca ouviu alguém olhando para você, que é crente, que está se santificando, e diz, irmão Mateus, para com esse exagero. Está vendo que você está perdendo sua vida, um menino jovem desse, dando ouvido a esse povo maluco, que fica querendo viver, parecendo que está na Bíblia, que é Atos dos Apóstolos. Não, a gente já passou essa época. A gente tem que viver o evangelho da nossa geração. Então você lê assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então a pessoa entende assim, agora eu creio no evangelho, o que é que aconteceu? 6 horas, acabou o trabalho, vou para casa, tirar o sapato, botar as pernas para cima, porque Jesus vai me dar o quê? Descanso. Ainda mais Rita que está doente. Toda razão para ficar em casa está aqui. E vai sair curada, em nome de Jesus. E amanhã ainda vai chegar naquilo que vai sair curando todo mundo. Já! Vai ser um avivamento. E aqui,
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que cansaço é esse aqui, irmão? É o físico. Que alívio é esse aqui? É aquela pessoa que está ali, oh meu Deus, eu devo um monte de dinheiro no banco, por quê? Porque eu gastei dinheiro do cartão de crédito sabendo que eu não devia, em coisa que eu não precisava, e agora os juros aumentou, e eu não sei o que eu faço da minha vida. Aí Deus vai me dar alívio. Não é esse alívio aqui. Tem nada a ver com isso. Isso são pessoas que foram o quê? Alcançadas pela mensagem do Evangelho, como o eunuco. O eunuco está preocupado, ele está lendo a palavra e ele não entende. E isso traz o que para ele? Preocupação. Como é que Deus está falando comigo? Eu não sei o que ele está falando. Eu quero saber. Aí a palavra, a verdade vem e traz alívio. Ele é o seu Salvador. Você crê nele, ele te salva. E aí você vive agora a vida para o seu bel prazer? Não. Agora você vive uma vida de gratidão a quem te salvou. Uma vida de serviço. Uma vida de diligência a tudo que ele te mandar fazer, você faz. Por quê? Porque ele te salvou. E ele não te salvou como um médico que faz uma cirurgia e você tem mais 30, 40 anos de vida. Não, ele te salvou a eternidade inteira. Ele proporciona para você uma morada no céu. Uma realidade para a gente indizível, que a gente só pode sonhar com um monte de coisa maravilhosa. E o céu é o quê? Muito melhor do que o melhor sonho que a gente tiver em relação ao céu. O céu vai nos surpreender. Ele nos salvou para esse maravilhoso futuro. E aí as pessoas querem dizer que ele nos salvou para a gente ter uma vida melhor aqui, uma casa maior, um carro, uma bicicleta melhor, uma moto. É para isso que ele nos salvou? Uma lancha, uma fazenda, no caso aqui do irmão Paulo, 50 mil cabeças de gado? Não. Então, cuidado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Aprendei de quem? De Jesus. Olha que coisa, irmão. Como é que a pessoa tem coragem de pegar um versículo desse e justificar que o caminho tem que ser fácil? Porque diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Qual é a referência? Uma ovelha muda sendo levada para o matadouro, para morrer porque não merece. Esse é o exemplo. E é isso que o texto está dizendo, manso. Qual é o exemplo de Jesus? Pedro, guarda a tua espada, eu tenho 12 legiões de anjos. Não vou usar, Pedro, eu vou morrer pelas pessoas. Pedro, os demais apóstolos, uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está no céu. Aí a pessoa vai dizer que Jesus é manso e humilde para nos dar uma vida o quê? Eu venho para a igreja e eu tenho que sair achando que eu sou o melhor crente do mundo e que minha vida merece os aplausos de Deus todos os dias. É isso? Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Quem é que vai achar descanso, irmãos? Aquele que está segurando o jugo que Jesus segurou. Não vai ser pesado, por quê? Porque Jesus segura com a gente. Mas se você não está do lado de Jesus, como é que alguma coisa vai ser leve para você? Se está leve é porque você não está segurando nada. Por isso que John Bunyan, uma pessoa que entendeu a Bíblia como poucos, ele retrata o cristão, num primeiro momento, como alguém que está carregando fardos pesados. Porque à medida que a gente lê a Bíblia, a gente sente isso. E quando esses fardos caem, a nossa vida é mais fácil? De jeito nenhum. A gente recebe uma armadura e vai combater até o fim. Não, mas Jesus é manso, ele é humilde, a minha vida tem que ser uma maravilha aqui na terra. Bem, irmãos, não é o que a Bíblia ensina. Porque o meu jugo é suave. A ideia de suave aqui é que Jesus não força ninguém a segui-lo. Não é por obrigação. Ele não vai impor as coisas para você. Não. Você não quer? Você quer? E o meu fardo é leve. Por que é leve, irmãos? Porque o cristão, ele ama servir aquele que o salvou. Filipe está correndo. Filipe está achando ruim correr? Não. Filipe vai ter que pregar depois de ter corrido. Você já experimentou falar com alguém depois de estar dando
Dá uma corrida. Pois é, o Felipe está fazendo. É fácil isso. Mas Felipe está achando ruim? Não, maravilhoso. Seu instrumento de Deus. Paulo diz, isso é tão maravilhoso quanto ir logo para o céu, porque esse instrumento de Deus aqui na terra, e entender que quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar pessoas que eu fui instrumento de Deus para salvá-las. Que maravilha! Por isso que o filme que a gente assistiu algumas vezes, o apóstolo Paulo, né? Paulo, apóstolo de Cristo, o final é tão bonito. Quando o apóstolo Paulo está lá indo para o martírio, aí ele já abre o olho e a ideia é que ele está no céu e ele vê as pessoas, né? Algumas que ele perseguiu, outras que ele evangelizou. Imagina esse encontro da gente lá no céu. Que coisa maravilhosa quando a gente se encontrar lá no céu. E rapaz, o Reginho, o bigode dele aqui no céu também, o bigode, ó. Calmou com aquela barba cheia, assim, ó. Quinho com cabelo. Mas quinho de cabelo, que raspava. Ah, mas no céu vai ter, cara, glorificado, né? Paulinho, todo forte, assim, com aquelas roupas assim, cheias, bonitas, assim. Já pensou? Então, porque o fardo é leve, você olha, e aqui, olha que coisa bonita, irmãos. Foi o que o apóstolo Paulo falou. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Para que o fardo é leve? Para as pessoas que têm essa tribulação. Em tudo somos atribulados. Aí uma pessoa que não se esforça, uma pessoa que não se entrega, uma pessoa que não renuncia, diz, não, mas a mesma graça está em mim. Você está dizendo para mim que Deus, que é justo, Ele vê do mesmo jeito uma pessoa que está se dedicando completamente a Ele com uma pessoa que não está se dedicando? Ele não é justo, então. Mas não é isso que as pessoas estão ensinando isso para a igreja? Não importa a forma que você vive. A forma que você vive é religiosidade. Não, não é. Então, cuidado. E aqui eu quero mostrar para vocês, né? O tempo já urge. A gente ainda tem live hoje, né? Porque o irmão trouxe um violão, a gente não vai perder essa oportunidade, né? Versículo 20. Toda vez que alguém for falar o versículo 28, 29 e 30 para você, você vai fazer agora isso. Você vai ler o 20 para ele. No mesmo capítulo, viu? Passou então Jesus a increpar. Você sabe o que é increpar? E essa palavra, ela tem que ser traduzida, ela tem que ser falada para você entender, porque essa palavra é muito importante para o significado do texto. Significa lançar no rosto. Então, a gente às vezes nunca imaginaria Jesus fazendo isso. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma pessoa fosse um coxo de nascença e ficasse nessa esquina aqui o tempo todo. Aí Jesus passou por aqui e curou aquele coxo de nascença. Uma semana depois, esse que era coxo de nascença, que vivia das doações que as pessoas davam, Jesus passa e ele está trabalhando com tráfico de drogas. Por quê? Porque agora ele tem perna. Agora ele corre. Então quer dizer que você foi curado para isso? Vamos imaginar que essa pessoa que é coxo de nascença, uma semana depois, é o carnaval. E aí, Bel diz aquela famosa frase: eu sabia que você vinha. E ele está lá agora correndo atrás de chiclete. É para isso que eu te curei? Então, o significado é esse. Jesus está lançando no rosto dessas pessoas. Porque às vezes a gente não liga Jesus a uma mensagem como essa. Como tem gente que tem dificuldade de ver Jesus dizendo: não tema quem mata o corpo, tema aquele que lança o corpo no inferno. Esse você tem que temer. Jesus está falando de quem? Do diabo? Não, Jesus está falando dele. Ele que tem que poder de lançar no inferno. Ele vai lançar no inferno os próprios demônios. É o que está lá escrito em Apocalipse. Então aqui, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. As cidades que ele mais fez milagre. Seria de pensar o quê? Esse povo aqui, o jugo é suave, o fardo é leve. Jesus veio e facilitou a vida de todo mundo. Por quê? Porque ele fez milagre. A pessoa não via, agora está vendo. Não andava, agora anda. Não ouvia, agora ouve. Não falava, agora fala. Então, portanto, pode trabalhar, pode viver a vida normal. Mas Jesus curou você para você viver uma vida normal?
Jesus regenerou você. Jesus enviou o Espírito Santo para você viver uma vida normal aqui na terra. Mas parece que os evangélicos que é para isso, né? Percebeu como está ligado o texto? É o mesmo capítulo, irmão. Por que as pessoas não leem? Porque não é interessante. O interessante é desconectar o texto de cima com esse daqui de baixo. Por quê? Porque aí eu posso dizer o que eu quiser e não o que o texto está dizendo. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem o quê? Porque o eunuco foi batizado? Porque ele se arrependeu. E ele pediu para ser batizado. Olha que arrependimento. Como de Zaqueu. Jesus mandou Zaqueu fazer alguma coisa? Metade de tudo que eu tenho. Eu falei desse exemplo ontem. Imagine um político desse bem rico de Brasília. Calmon foi lá, evangelizou 5 minutos. Aí ele chama Calmon Rica para um jantar na casa dele de noite. Metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Já imaginou? Metade de um desses políticos. Ah, pai, o dinheiro. Conta na Suíça, conta não sei aonde. Ele diz que é metade. E vou devolver aquilo que eu defraudei. Já pensou? Isso pode acontecer? Claro, se aconteceu com o Zaqueu. Pastor, acho muito difícil. E tem impossível para Deus? Então, a gente é que limita. Mas tem que se arrepender, irmão. E ninguém vai se arrepender se você não pregar a verdade. Como crerão, se não ouvirem? Ai de ti. Quem está dizendo ai? Jesus. Essa expressão, irmãos, é uma expressão hebraica. Às vezes para a gente não tem... É como, por exemplo, no português, aqui na Bahia, eu acho que essa expressão é baiana. Vixe! Não tem essa, a gente não fala isso, né? Vixe! O que quer dizer vixe? Quer dizer, rapaz, aqui é Rio. Deu problema. Então, vixe quer dizer o quê? É uma interjeição de que alguma coisa deu errado, não é? Você fala vixe para uma coisa que deu certo? Não, vixe normalmente é o quê? Deu errado. Vixe! Então, aqui essa expressão é do hebraico. É assim, amaldiçoado por Deus. Aí você, mas pastor, traduz só assim. Ai, pois é. No português traduziu assim, mas a expressão no original é amaldiçoado. Esse ai é porque foi amaldiçoado por Deus. Aí a pessoa diz, ai de mim. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se Tiro e Sidom são cidades ímpias. Cidades que não conheciam a Deus. Que não acreditavam na vinda do Messias. Se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Ó, não foi assim lá em Nínive, isso, quando Jonas chegou lá? Então aqui no versículo 22, e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, foi a cidade que Jesus mais tempo passou. É a cidade de Pedro, de André, de João, de Tiago, de Mateus. É a cidade deles lá, que ficava na beira do mar da Galileia. Ai de ti, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, porque a cidade se achava especial. Jesus saiu de Nazaré para morar aqui com a gente. Então a gente tudo vamos para o céu. Não, meu filho, você anda no mesmo caminho? Não ando, mas estou na mesma cidade. Não é por atacado, é individual. Ai de ti, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás. Não é forte, irmãos? Quem está falando isso? Jesus. O mesmo que vai falar do jugo suave, do fardo leve. Então, é isso que a gente tem que entender. O caminho é difícil. Olha o esforço que Filipe se entrega para fazer a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Parece que é só o povo do passado que tinha que se esforçar. Agora a gente pegou a fase boa. A gente nem se esforça, a gente só manda mensagem. Eu sou evangelista de Zap e de Facebook e de YouTube. Então eu faço as coisas por aqui, eu mando.
Cadê a cruz? Não tem cruz para mim, é cruz credo. Eu uso tecnologia a favor do reino de Deus. E na outra parte do seu dia você faz o quê? Eu me deleito com as coisas que Deus me deu. Deus te deu coisa aqui do mundo para você se deleitar. Essa expressão deleitar em coisa do mundo é para a gente que vai para o céu, para quem vai para o inferno. A nossa porção está onde? No céu ou aqui na terra? Cuidado, irmãos. Satanás é muito mais ardiloso do que a gente imagina. Tem muitas pessoas que acham que estão trabalhando para Deus e não estão. Cadê a cruz? Não tem cruz? Então você é um inimigo da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. O destino, a perdição. Descerás até o inferno, porque se em Sodoma, e olha que vocês conhecem a cidade de Sodoma. Se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Está vendo? Vamos imaginar, por exemplo, o movimento pentecostal de hoje, que fala do monte de milagre que acontece. Imagine que esses milagres sejam reais. Essas pessoas são ainda mais indesculpáveis. Por quê? Porque se é real, se você entrou naquela igreja e recebeu algum tipo de benefício da parte de Deus, por que você não está seguindo a palavra dele? Porque você está indo na direção oposta. Porque você criou um ritual seu, totalmente diferente do da Bíblia. Se você recebeu algum benefício de Deus, por que você não está aos pés dele, adorando como ele mandou? Então ele diz, versículo 24, para a gente concluir: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para contigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Vem cá, irmãos, o eunuco é pequenino do Senhor? Claro que é. Mas ele tem dinheiro. E ele é uma pessoa que tem intelecto. Senão ele não era ministro de finanças. Aqui, irmãos, não está falando de dinheiro. Está falando de amor ao dinheiro. Você sabia que você pode pegar pessoas que hoje estão morando embaixo de uma marquise, mas elas amam o dinheiro? Você acha que uma pessoa que rouba para usar droga, ela não ama o dinheiro, não? Ela não ama o dinheiro, não? Então, cuidado, porque às vezes a gente associa termos a conceitos da nossa época, que não são da Bíblia. Então, quando Jesus está falando aqui, olha, ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos, não está falando simplesmente, se a pessoa for sábio, instruído, fez faculdade, fez um colégio, sabe ler e escrever, aí não tem chance. Não, não é isso. Aqui essa sabedoria é a sabedoria daqueles que querem enganar a Deus. Aqueles que querem inventar o seu próprio caminho para o céu. Então, cuidado. Revelaste aos pequeninos. Quem é o pequenino? É igual quando Jesus fala da parábola. Ele diz, tem que ser como esse pequenino que está aqui no meu colo para entrar no céu. Jesus está dizendo que a gente tem que ser infantil? Que a gente tem que falar com vozinho de criança? Todo mundo usa fralda? Não, Jesus não está falando isso. Jesus está falando que a gente tem que ser dependente de Deus, como a criança é dependente do pai, quando ela está nessa idade. Aqui também, ser um pequenino de Deus fala dessa dependência. Você não se acha sábio para fazer as suas próprias escolhas. Você depende de Deus. Por isso você veio aqui. Por isso você ora. Por isso você está sempre com os irmãos na fé. Porque foi desse jeito que o Senhor disse que se manifestaria na nossa vida. Estejam juntos, quanto mais perceberem que o dia se aproxima. Aí parece que hoje em dia é o contrário, né? Estejam separados, cada um por si. Para aquele dia exclamou, versículo 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi o agrado de Deus salvar o eunuco. E ele usou quem? Filipe. Foi o agrado dele. Tudo me foi entregue por meu Pai. Sabe de quem ele está falando? De você e de mim. A gente foi entregue pelo Pai na mão do Filho. E quem nos conduziu? Deus e Espírito Santo. Olha que obra maravilhosa, irmãos.
Aí a pessoa ainda pega um texto dele e perverte. Meu Deus, por quê? Coisa tão linda. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ó, eu conheço Jesus, mas não tenho nada a ver com Deus no Antigo Testamento. E tem algum problema. Já viu o pessoal que diz, não, eu só estou no Novo Testamento, o Antigo, ó, não sou judeu. Mas vem cá, sua Bíblia tem quantos livros? 27 ou 66? 66, mas o Antigo eu nem leio. Complicado? Não, não é complicado não. É porque a gente não quer se dedicar. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai. Não, eu conheço o Pai, só não quero nada com o Filho. Olha as seitas que dizem, né, que Jesus é um Deus pequeno, não conhecem o Pai. Não são testemunhas de ninguém, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser. Não foi o que está acontecendo com o eunuco? Jesus quis se revelar para ele. E usou quem? Por que não usou o anjo? Não era mais tranquilo? Filipe estava lá em Samaria, o anjo que foi falar com Filipe. Por que o anjo não foi falar com o eunuco? Porque Deus não faz assim. Ele não vai ser contra a sua própria palavra. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura, e só quem pode pregar é quem? Você e eu. Tem que ser de carne e osso para pregar o evangelho. Tem que ser de pecador para pecador. De pecador arrependido para outro que vai se arrepender também pela palavra de Deus e o poder do Espírito. E aí, para essas pessoas, o jugo cai. A gente não se sente mais condenado. Mas significa que a gente está livre para viver a vida do nosso jeito? A gente nem quer. Quem é que, em sã consciência, à luz da palavra de Deus, vai dizer: Senhor, pode ficar no seu trono, agora pode deixar comigo, que eu me garanto. Você faz isso, irmão? Tem gente que está fazendo. A gente precisa o tempo todo de Deus, irmãos. Por quê? Porque a gente não está vendo o mundo espiritual aqui. Quem está vendo? Anjos e demônios que estão aqui. Quem está vendo as ciladas que Satanás colocou? Você já viu? Eu aprendi isso no carro. Não conhecia essas coisas. Aí começou a ter rato lá na boca do rio. Aí o irmão falou assim: não, pastor, tem que comprar um pega-tudo. Não é pega-tudo? Chama? Que pega rato, né? Pega tudo. Aí depois eu fui ver o cara pegar tudo, tipo uma colazinha, né? E o rato vem e ele fica preso ali, né? Eu via filme, eu via aquele ratoeiro, né? Fazer assim, tchac, aqueles filmes de Tom e Jerry. Mas isso pega tudo. E o pega tudo é o quê? É o que o diabo faz. Pega tudo. Bota o que você mais gosta e pega tudo. Ele botou um monte de pega tudo aqui, você está vendo? Você vai cair então. Você vai sentir o cheiro de uma coisa gostosa, você vai ver alguma coisa que atrai você, pega tudo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Que soberba da vida? Não se engane o homem. O que plantar? Não, mas eu posso plantar isso que não é tão bom, mas Deus vai me dar uma colheita maravilhosa, porque Ele é maravilhoso. Não é graça? Então a gente vai viver pecando. Não é graça? Então eu não quero nem saber da igreja. Eu quero que... Eu acho tão interessante assim, que as pessoas que mais falam de evangelismo não vêm aqui. Que é um evangelismo. E eu acho interessante, né? Vamos evangelizar. E cadê você no evangelismo? Ah, não, eu não posso. Ah, e quer evangelizar quando? É interessante, né, essas pessoas, eu acho. Por isso que a gente tem que prestar atenção naqueles que nos criticam. Muitas vezes, aqueles que nos criticam. Por quê? Porque não estão dispostos a fazer o que a gente está fazendo. A gente é melhor do que eles? Não, a gente é mais devedor, isso é graça. Porque que a gente veio aqui foi esforço da gente? Não, foi graça. A graça nos deu força para vir. E quem não veio e poderia, aí vai ter que dar conta naquele dia, porque recebeu da mesma graça. E o que fez? Escondeu a moeda. Jesus gosta de quem esconde o talento? Não. Ele te deu o talento para quê? Para você usar para a glória dele.
Ele não te deu o talento para você usar para o seu bel prazer. Então a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê isso. Mas por que a gente não ouve mensagens como essa? Porque isso faz com que as pessoas fiquem chateadas. A pessoa quer viver uma vida de total irresponsabilidade com a obra de Deus e ainda ser aplaudida. Você já imaginou isso? Foi até o que eu falei ontem. Imaginar o seu filho cheio de nota vermelha, a mais alta foi 1, o resto tudo é 0, meio, 0,7. Meu filho, que lindo! O que foi que você ficou fazendo na escola? Pelo menos podia tirar um 2, um 3. Só 0? Foi muito esforço da sua parte para conseguir dar tanto 0 assim, né? Imagine, a gente lê a Bíblia, a gente prega o Evangelho, a gente vê um monte de gente que morreu por amor a Cristo e ao Evangelho, vê as pessoas na igreja vivendo uma vida completamente egoísta e egocêntrica, e a gente vai aplaudir essas pessoas? Vai? Parou! Deus é contigo! Vai nessa tua força, enriquece! Fica famoso e rico, aleluia! Depois aí me empresta dinheiro. Não, como é o nome disso? Simonia. Eu não quero o dinheiro dessas pessoas. O que eu desejo é a presença do Senhor nos nossos encontros, é a presença do Senhor nas nossas vidas. A gente não está aqui atrás de bens materiais de ninguém, porque a gente tem um Pai que em tudo nos sustenta. Graças a Deus por isso. E a gente confia nisso. Por isso a gente está aqui. Então, para a gente concluir, porque tem um louvor, e o dia ainda é longo para mim, eu ainda vou ter que atravessar até a região da Etiópia. Tenho coisas para fazer. Pastor, já está de noite. Pois é, meu filho. Vai orando aí. Daqui eu vou de cá e Deus vai fazer. Eu não sei como é que o pastor aguenta, meu filho. Aguenta. Gente, é graça. Então, aqui, para a gente concluir, os irmãos que vão louvar já podem estar chegando assim, tomando, né? Um lugar. Está sem um carrão aqui? Não, tem um carrão ali, já vi. Que é a live. Inclusive, agora, né, quem encerra o estudo é o irmão que faz a oração final, né? É a live, a gente já vai ter a live. São milhares de pessoas que ligam agora. Um vão falando com o outro, acabou, o pastor está calando quase a boca, vai ser a live, vamos ver, a live. Os irmãos vão. Mas é Espírito Santo também, né? Pegando. Esse pastor é certo não. Então aqui, ó, vamos concluir aqui. Versículo 30. E se Deus permitir, amanhã a gente vai continuar, porque tudo é a graça de Deus. Não foi dito ontem, dizemos hoje também. É a graça de Deus que nos trouxe hoje aqui. Se Ele nos permitir, estaremos amanhã também reunidos. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E eu vou concluir aqui no versículo 31. Primeira parte. Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E aí? Por que tem tanta gente que diz que sabe de tudo e nunca aprendeu nada? Teve um vídeo que eu vi alguns anos atrás. Acho que foi até minhas filhas que me apresentaram. Um vídeo que era tipo uma paródia, né? Nessas mídias, acho que foi no YouTube. Era um menininho que não entendia muito de matemática e o pai ficava aplaudindo os erros dele. Aí dizia: quanto é 10 mais 10? Ele 30. Eu falei: menino inteligente. Quanto é 5 vezes 10? Ele 100. Rapaz, você é inteligente demais. Quanto é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 é 4. Aí, rapaz, você está aprendendo isso aonde? Na escola, meu pai. Parece a igreja de hoje. Todo mundo acha que sabe tudo. Quem foi que te ensinou? Foi o Espírito. Sabe esse eunuco aqui? Esse eunuco, ele vinha lá da China. É mesmo? Porque era lá da China que era o eunuco que vinha. E falava que idioma aqui? Eu acho que era francês. Italiano, não sei, indígena. Quem foi que ensinou? E essa região aqui fica onde? Eu acho que fica ali perto de Serrinha. Ali, aquela divisa ali de Serrinha, não sei não. Acho que fica naquela região ali do Nordeste, né? Mas quem foi que ensinou isso? Não, eu penso assim, né? Ô irmão, como é que você vai aprender alguma coisa se alguém não ensinar? Mas as pessoas querem chegar na igreja já sabendo tudo.
Tem gente que já chega na igreja. Eu vi uma história desse de um pastor que estava outro dia, dizendo que chegou uma família na igreja e já chegou batizado. O pai disse que leu a Bíblia, eram descendentes de japoneses. Leu o Novo Testamento? Lemos. Creio em Jesus? Creio. Já foram batizados? Fomos. É mesmo? Quem batizou vocês? Eu mesmo. O pai. O pai se batizou e depois saiu batizando todo mundo da família. Aí já chegamos batizados na igreja. A gente só veio aqui para congregar porque a Bíblia mandou, então a gente está aqui reunido aqui. Mas nem precisava, porque a gente já leu lá em casa, já está todo mundo salvo aqui. As pessoas chegam na igreja desse jeito. Quantas pessoas chegam nesse estudo aqui? Oh, gostei do que eu ouvi. Sim, não vem mais. Se gostou tanto, porque não vem mais. Porque não tem sede e fome. Quem é que vem? Quem tem sede e fome? Então, essa é a nossa necessidade, irmãos. Se você realmente é um crente, você tem essa sede e fome. Você quer aprender mais, você quer ser mais instruído. Por quê? Porque você quer adorar a Deus melhor. Por que a gente se dedica tanto ao estudo da palavra de Deus? Porque a gente não pode adorar um Deus que a gente não conhece. E a forma de conhecê-lo é pela palavra que Ele nos deixou. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Como é que um ser humano pode achar que é mais vantagem entender de coisas materiais para ganhar dinheiro do que daquilo que é espiritual, para ter a evidência da salvação e ajudar outros a serem salvos? Sendo que Jesus diz: juntai para vós outros tesouro no céu. Parece que é o contrário. Eu acho que na Bíblia de alguns, eu acho que eles fazem uma correçãozinha, né? Ajuntais para vós outros tesouro na terra. Uma vez até vi desses pastores, acho que foi o Edir Macedo, né? Que ele se auto-intitula bispo, né? Macedo. Ele dizendo que para um evangélico ter poder para evangelizar, ele tem que ser rico. Porque a gente vive num mundo em que as pessoas valorizam aquele que tem dinheiro e sucesso. Então, se você quer fazer a diferença, quer salvar outras pessoas, estude, trabalhe, faça falcatrua, inclusive. Ganhe bastante dinheiro, porque aí você pode trazer as pessoas para a igreja. Você acha que uma pessoa que veio para a igreja porque você tem muito dinheiro, essa pessoa veio para a igreja por causa de Cristo? Vamos imaginar que Reginho é um jogador de futebol super famoso. A gente sabe que ele tem potencial para muito mais até, né? Esse pessoal jogando, a gente sabe que ele joga muito melhor, mas está aqui porque Deus mandou. E ele tivesse um salário, sei lá, de R$1 milhão, está jogando na Europa, mas ele voltou aqui para visitar, né? E ele vai passar um mês aqui e ele vai vir para todos os estudos aqui. Você acha que se ele fosse um jogador famoso, estava vazio aqui? Você acha que a gente estava aqui reunido? Você acha que se fosse um jogador famoso, a gente não estava num lugar muito maior e todo mundo querendo ouvir o que o jogador famoso está ouvindo? E aí essa pessoa que está indo lá só por causa do jogador famoso é Cristo? Claro que não. Mas parece que é nos nossos dias. Então é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Porque se a gente usa meios carnais, aí já não é mais o Espírito Santo. Aí já não é mais. Foi justamente o que Simão queria fazer. O Simão lá, né, o mago. É a mesma coisa, eu sou famoso, eu tenho dinheiro, vi que o negócio de vocês dá certo, eu quero também sair. Não, que o seu dinheiro seja para você maldição, porque você pensou que pode comprar o poder de Deus com dinheiro. Maldito é aquele que pensa isso. Mas hoje seria o que? Aplaudido. Então que a gente tenha, irmãos, bastante atenção, porque é um privilégio muito grande que a gente tem recebido do Senhor. Falo isso com toda a responsabilidade que deve acompanhar essa frase. É um privilégio muito grande. Muito grande. A gente está aqui numa segunda-feira aprendendo a palavra de Deus. Os irmãos vão aqui louvar hinos espirituais. A manifestação do poder do Senhor é real nesse local tão simples, tão humilde, mas onde o poder de Deus é tão real, irmãos. Então, o nosso privilégio é proporcional à nossa responsabilidade. Precisamos sair daqui com o coração
transformado. Chegamos aqui tristes, talvez, vamos sair alegres, porque entendemos que Deus é bom para com a gente. Podemos ter chegado aqui confusos, vamos sair conscientes de que o propósito de Deus está se cumprindo na nossa vida e de que tudo está cooperando para o bem, porque nós amamos a Deus, pois Ele mesmo colocou desse amor dentro de nós. Então que o Senhor nos ajude a valorizar, a entender que é assim mesmo, que quando a graça de Deus se manifesta poderosa, na maioria das vezes é para pouca gente. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem tempo para Deus. E eu assim, eu acho maravilhoso, irmãos, o que está acontecendo aqui. Nós somos em 7, aqui, contando comigo, né? 7. Uma dessas 7 pessoas está doente, mas está aqui. Percebe como aqueles que não vieram se tornam ainda mais indesculpáveis? Porque se alguém diz assim, eu estou doente, a irmã Rita também está. Mas eu trabalhei o dia todo. Eu garanto que você trabalhou, mas mais que irmã Rita é difícil, viu? Porque o trabalho dela é braçal. Ela está ali. Não é glória para ela, não, é graça. Todos os que estão aqui, com exceção de mim, trabalharam muito hoje, mas estão aqui. Qual é a desculpa que a pessoa vai dar? Qual é a desculpa que a gente pode dar naquele grande dia? Não tem. Então, a minha oração, quem vai orar é Paulinho, mas o meu pedido ao Senhor é que haja arrependimento. Não só nas nossas vidas, porque se estamos aqui ouvindo essa palavra, muitas coisas na nossa vida devem ser mudadas e serão em nome de Jesus. Mas principalmente para aqueles que poderiam estar, deveriam estar e não estão. Que o Senhor possa alertá-los para que haja uma correção na vida dessas pessoas e nós possamos juntos louvar a Deus e cumprir a sua obra. Vamos louvar. Dá o microfone para quem é de direita. Oh, Senhor Jesus.
doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu te peço perdão, Deus, não só pelos meus pecados, mas pelos pecados de todos meus amados irmãos que aqui estão. Em concordância com a oração do pastor no começo, Deus, te apresento a vida, em especial do irmão Mateus, que o Senhor visite a família dele, visite ele, que o Senhor venha operar, Senhor, a tua bondade, o teu amor, e que o Senhor, Pai, eu te clamo que alcance essa família, que ele venha dar um bom testemunho no lar da casa dele, para que a família dele venha ver a tua presença real na vida dele, Senhor. Obrigado pela vida dele, obrigado pela vida da família dele, e que a gente venha amar o Senhor verdadeiramente como irmão em Cristo. Eu te apresento a vida de tia Rita também, que o Senhor visite e renove a saúde dela. Sabemos, Senhor, que é tudo pela graça, é o Senhor que nos trouxe aqui, e que o Senhor, Pai, derrame a tua sabedoria para que ela venha ser uma mulher sábia para edificar o lar. Obrigado pela vida de Calmon, de Reginho, em especial também eu oro pela vida do pastor, mediante tudo que ele está passando, Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle, que o Senhor está nesse barco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a todos os nossos encontros, a gente vir valorizar, Deus. Ó Senhor Jesus, mediante a minha dificuldade, mas a tua palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a pregar a tua palavra. Esse livro, Senhor, que nós estamos estudando é um livro tão edificante para nós. A gente aprendemos, Senhor, que Felipe, ele dividiu o alimento, o Senhor, com teu Santo Espírito, encheu ele foi pregar o Evangelho, como o pastor falou, a uma pessoa, e cremos que esse lucro foi alcançado pela tua graça, Senhor. Que o Senhor nos encha com o teu Santo Espírito para que a gente venha também pregar o teu Evangelho. Com quem o Senhor enviar, que a gente venha dividir, Senhor, essa palavra maravilhosa, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Nizam, Senhor. Eu só tenho a agradecer a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, Senhor, essa oração que eu estou fazendo. Que o Senhor ajude e guarde, Senhor, as filhas dele, Letícia e Maria, traz ela para a Tua presença de volta. Toma a vida do pai e da mãe dele. Toma a vida da irmã Mirella, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Que o Senhor também seja com ela, Senhor, nessa caminhada. Que o Senhor, Pai, tome a vida do esposo dela. Que ela venha dar um bom testemunho também no lar dela. Que o Senhor, Deus, faz tudo conforme Tu queria, a Tua vontade na vida dessa família, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, como irmão em Cristo. E nos entristecemos porque nós somos seres humanos, Senhor. E precisamos dar mais valor, Senhor, a tudo isso que nós estamos ouvindo. Como eu sempre falo, vai chegar um tempo que a gente não vamos encontrar esse momento. Vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo de ouvir. Então, Senhor, cada momento e cada tempo que nós passamos juntos, a gente tem que aproveitar, guardar, estudar. Como o pastor falou aqui, eu vi a Tua voz, Senhor, ele sendo usado. Nós que trabalhamos, o que é que nós fazemos com o nosso descanso, suposto descanso? Então a gente temos que ganhar tempo, Senhor, não perder. E todos aqui têm celular, provavelmente tem a Bíblia em áudio, pode botar um fone de ouvido e estar aprendendo, ou até assistir as pregações
da nossa própria pequena congregação. E que o Senhor nos dê graça, sabedoria, tomar a vida do irmão Quinho, tomar a vida da família dele. Esse irmão, Deus, que a gente vê, Senhor, que se entregou e vem se entregando para a tua obra. Eu agradeço a Ti pela vida dele, Senhor, na minha vida. Muito obrigado, eu não sabia, Senhor, que nós hoje nos estaríamos juntos, aprendendo de Ti que é manso e humilde de coração. Há muitos anos atrás nós estávamos nas trevas, cremos, eu que estamos na luz, Senhor. Por isso que a gente vence o ser obreiro aprovado. Nós que andamos a maioria do tempo, ou alguns tempos juntos, para poder dividir, Senhor, esse evangelho com aquelas pessoas que vinham até nós enviadas por Ti. Toma minha vida, a vida das minhas filhas, minha esposa. O pastor orou, eu agradeço a Deus pela vida dele. Toma a vida de meu filho, de minha neta. Que mal nenhum, Senhor, venha acontecer com os meus. Que o Senhor me prepare, Senhor. Me prepare, Senhor, para que seja lá o que venha acontecer. Que eu esteja firme e forte, Senhor, na Tua presença. Que a Tua palavra diz, Senhor, o que nos separará do Teu amor. Nada pode nos separar, Senhor. Mas para isso a gente tem que estar firme e forte na Tua presença, Senhor. Obrigado por este momento, Deus. Muito obrigado, Senhor. Toma nossos irmãos que estão assistindo esse culto, aqueles que prestaram atenção, creio eu que entendeu, mas não é nada tão melhor do que nós estarmos aqui, olhando uns aos outros, abraçando, beijando com todo respeito. Por isso que eu te agradeço, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu só tenho a te agradecer. E como o pastor mesmo coloca no grupo, na nossa comunidade, que o Senhor nos ajude, Senhor, a perseverar até o fim. Teu santo caminho de salvação. Segure nossas mãos, Senhor, porque sabemos, como o Senhor mesmo nos ensina, que sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nós não iremos conseguir, Deus. E naquele grande dia, Senhor, quando chegar o dia de nossa morte, acreditamos, Senhor, que iremos morar contigo, Senhor, na glória. Então, esses momentos, Senhor, aqui é um momento de reflexão. E nós temos que guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração. Perdoa nossos pecados, Senhor, porque hoje eu pequei contra Ti. Meus irmãos, possa ser que tenha pecado também, Senhor. E o Senhor é um Deus que perdoa pecado. Muito obrigado, Deus. Eu só agradecer, tomar a vida das filhas de Regina também, da esposa. Toma a vida da família dele, alcança para a Tua glória. E que ele venha se afirmar, Senhor, também mais em Ti, para poder também dar um bom testemunho, tanto no trabalho como no lar dele. Nós temos um papel, Senhor, como sacerdote do nosso lar. É pregar a Tua palavra para os nossos. Esse é o papel do sacerdote dentro de um lar, Senhor. Então eu te peço, eu te clamo neste momento, que o Senhor nos encha, para que a gente venha fazer esse papel, Senhor. Pregar no nosso lar. Agora nós não sabemos, Senhor, se eles vão estar na Tua presença, mas a gente temos que pregar, para que naquele grande dia, Senhor, a gente não venha ser culpado por tudo que eles estão fazendo. Por isso que eu te clamo, Senhor. Guarda a nossa família e alcança para tudo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Nina, Senhor. Eu sempre vou dizer isso, Senhor. É um presente para nós, o pastor bíblico, que renuncia, amado, ajudador, um pastor que qualquer hora da noite, qualquer irmão em Cristo pode ligar, só se ele não vê, mas ele atende, aconselha, e que o Senhor continue, Senhor, derramando da Sua sabedoria, que o Senhor dê essa graça maravilhosa a ele, e que ele venha ser um pai presente na vida dos filhos dele. Uma vida de piso também, e que o Senhor, Pai, alcance esse jovem, Senhor, que eu creio, Senhor, no Teu nome, que um dia essas crianças vão estar junto conosco, louvando, cantando
e agradecendo a Ti pela Tua santa bondade e por esse amor maravilhoso que é servir a Ti. Essa é a minha humilde oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.